Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje vamos dedicar algum tempo a olhar para este capítulo 25. Mas eu não sei se nos tem acompanhado diariamente, se reparou que no último programa nós não lemos os últimos 2 versos do capítulo 24 do livro dos Atos. Certamente, se nos tem acompanhado, deve ter notado isso. E foi intencional. Nós no último programa falámos acerca de Félix e da sua esposa, que estavam interessados em ouvir o apóstolo Paulo. Estavam tão interessados que foram à prisão, chamaram Paulo para poder ouvir acerca daquilo que ele tinha para dizer. Mas quando o apóstolo começou a falar acerca da justiça, sobre aquilo que Deus iria fazer com o homem, então este governador Félix começou a ficar cheio de medo. E então pediu a Paulo que ele se retirasse dali, pois ele já não estava assim tão interessado em ouvir aquelas palavras que Paulo tinha para dizer. Esse governador era uma pessoa muito especial. Já falámos também nisso e dissemos que ele era um homem de condição humilde. Foi um homem que foi subindo progressivamente na sua carreira política, podemos dizer assim. Ele tinha sido um escravo que foi protegido por alguém e então ele chegou até à posição de governador. Portanto, vejamos como ele foi progredindo. E o apóstolo Paulo, neste momento, estava preso. E estava preso porque anunciava a Cristo, anunciava a palavra de Deus. Ele foi injustamente colocado ali pelos judeus, que lhe espancaram no meio da rua e queriam de facto fazer um julgamento sumário ali mesmo. No entanto, o centurião romano, que estava a proteger a cidade de Jerusalém, prendeu Paulo para o proteger e enviou-o ao governador Félix quando tomou conhecimento que os judeus o queriam matar. Então Félix estava ali a ouvir toda a história que o apóstolo Paulo tinha dito, mas quando chegou a este aspecto ele ficou realmente cheio de medo. Ele tinha algum interesse nas coisas de Deus, mas era um interesse, podíamos dizer, meramente académico. Um interesse meramente científico, em que a pessoa ouve para encher mais a sua cabeça de conhecimento. Na realidade, ele não se aproximou de Deus com o coração de ouvir aquilo que Deus tinha para lhe dizer. Talvez algumas pessoas que me ouvem no meu programa regularmente, diariamente, podem estar nesta atitude. Deixem lá ver o que é que a Bíblia diz, afinal de contas. Mas seria muito melhor se você se aproximasse deste programa ou da palavra de Deus com uma atitude de ouvir aquilo que Deus tem para lhe dizer. Pois quando nós fazemos isso, de facto, Deus começa a falar ao nosso coração. E foi exatamente isso que Félix não fez. Por isso ele, ouvindo a palavra de Deus, ficou atemorizado, ficava cheio de medo com aquilo que poderia acontecer caso ele não tome uma decisão. Mas vamos então olhar para o texto da palavra de Deus. Vamos ler aqueles 2 versos do capítulo 24 que nós não lemos no último programa. E diz assim: esperava ainda que Paulo lhe desse dinheiro para sair em liberdade, e por isso chamava-o muitas vezes para conversarem. Ou seja, Félix na realidade era um governador bastante corrupto. Às vezes, quando eu olho para estes relatos da Bíblia, fico admirado por um lado, por outro lado, enfim, constatando que o que mudou foi muitas vezes a fachada. O coração do homem continua exatamente o mesmo. Félix era um governador, um juiz, uma pessoa que tinha o poder para julgar, digamos assim, de acordo com as leis humanas, mas era um homem corrupto. Estava a ver se o apóstolo Paulo lhe daria algum dinheiro para sair em liberdade. A realidade é que o apóstolo Paulo não tinha posses pessoais. É verdade que ele levou algum dinheiro para ajudar os habitantes em Jerusalém, mas aquele dinheiro não era dele. Foi ele que levantou das ofertas das igrejas. E às vezes há pessoas que se aproximam das igrejas com esta atitude. Pensam, eles devem ter muito dinheiro por aí. E esquecem-se que muitas vezes esse dinheiro é para utilizar em pessoas necessitadas. Félix se aproximava-se de Paulo para o ouvir na tentativa de ver se Paulo lhe dava então algum dinheiro. Ver se Paulo, enfim, o subornava de alguma forma para ele o soltar. Ele já não tinha então razão, na realidade, para manter Paulo preso.
exceto esta questão. Mas mesmo assim, diz o texto bíblico, no verso 27, que passaram 2 anos, até que Félix foi substituído por Pórcio Festo. Aquele, como queria conquistar as boas graças dos judeus, deixou Paulo preso. Então Félix, por um lado, queria dinheiro e queria manter a boa relação com os judeus. E por estas 2 razões não libertou o apóstolo Paulo. Manteve-o preso, vejam bem, por 2 anos. Assim acontece quando a justiça não funciona. Podemos ter leis muito boas, como acontecia no Império Romano. O direito em Roma era de facto algo surpreendente. Ainda hoje as faculdades de direito, analisam as leis romanas como estavam bem elaboradas, como era de facto algo que ficou para a história. Mas, no entanto, apesar de terem leis tão justas, tão equilibradas, tão sensatas, as pessoas continuavam a ter um coração corrupto. E os governadores, tendo coração corrupto, não há lei que sirva para resolver os problemas. Este homem aqui preferia, de facto, agradar aos judeus e estava na tentativa de ver se conseguia mais algum dinheiro para que o apóstolo fosse liberto, em vez de não há culpa formada, tem que ser liberto. Esta deveria ter sido a atitude de Félix, mas ele não fez isso. Então vemos que a corrupção mina o coração das pessoas. E quando de facto há corrupção, as leis, por melhor que sejam, não funcionam. Então a nossa oração deve ser pelas autoridades. Como o próprio apóstolo Paulo, apesar desta situação da discriminação, apesar desta situação injusta, ele escreve pedindo que os cristãos orem pelas autoridades. E esta deve ser a nossa atitude também. Por um lado, não devemos ser desleixados, não devemos ser desrespeitosos. Por um lado, devemos obedecer às leis, mas por outro lado, devemos também orar pelas autoridades que estão em iminência, para que elas sejam justas, para que elas apliquem a lei com justiça e não com parcialidade ou com discriminação ou com atitudes de corrupção, que ainda é mais grave. Devemos olhar de facto para essas pessoas que foram colocadas em iminência e orar por elas, para que Deus lhes dê a sabedoria, para que Deus lhes dê a capacidade de julgar com justiça. E é isso que o próprio apóstolo, que estava preso e a ser julgado de uma forma corrupta, ele fazia e escrevia às igrejas para que o fizessem também. Mas o texto bíblico continua e diz: 3 dias depois de ter chegado a Cesareia para começar a desempenhar o seu novo cargo, Festo partiu para Jerusalém, onde os principais dos sacerdotes e outros chefes judaicos logo o procuraram para tornar a acusar Paulo. Vemos bem como estas autoridades religiosas daquela época eram de ideias fixas. Eram pessoas que realmente tinham um coração com tanto ódio que, mesmo passado 2 anos, assim que têm uma oportunidade, vão logo ter com este novo governador Festo, na tentativa de voltar a acusar o apóstolo. É interessante que Paulo não tinha feito nada. A única acusação que eles tinham contra Paulo é que Paulo acreditava na ressurreição. Eles próprios admitiram isso. No entanto, tanto ódio eles tinham no seu coração, tanto desejo tinham de ver Paulo morto, que assim que Festo chega, a primeira coisa que eles fazem é procurar para ver se conseguem de novo acusar o apóstolo. É interessante também notar que Festo não aparece muito mais escritos, além destes que Lucas deixa connosco, assim como Flávio Josefo deixou algo pouco sobre este homem. De facto, era uma pessoa que viveu e passou rapidamente pelo processo de governação daquela região. Ele realmente durou pouco tempo ali. Ele termina com a sua morte no ano 61 da nossa era. É um homem, de alguma forma, que podíamos dizer que não fez bem nem fez mal. Não usou dos excessos que nós vemos que Félix cometeu, ou Herodes, ou Pilatos, mas também é um homem que não deixa grandes marcas. E nós vamos tentar olhar para os textos bíblicos para ver o que a própria Bíblia diz acerca deste homem. É verdade que ele manteve o apóstolo Paulo preso, e assim que estes líderes judeus souberam que ele tomou posse, vão logo ter com ele na tentativa de reativar este processo. O verso 3 diz: rogando-lhe que trouxesse este imediatamente para Jerusalém. Portanto, eles estavam a pedir que Paulo fosse então para Jerusalém para ser julgado lá em Jerusalém, ou melhor, como diz aqui a própria Bíblia, mas queriam era que ele pudesse sair, para sair-lhe ao caminho e matá-lo. Festo, contudo, respondeu que uma vez que Paulo estava em Cesareia,
e ele próprio voltaria muito cedo para essa cidade, quem tivesse autoridade para intervir no caso deveria acompanhá-lo para assistir então ao julgamento. Apesar de não conhecer muito bem todos os contornos, Festo foi um homem sensato. Não permitiu que o apóstolo Paulo viesse a Jerusalém, pois a intenção, mais uma vez, destes homens era matar o apóstolo Paulo. Para este governador não se podia entregar assim, sem mais nem menos, às mãos destes homens. Por isso mesmo, ele diz, não, eu não tenho que vir aqui, nem o apóstolo Paulo vir aqui, vocês que têm interesse deverão subir então até Cesareia e lá assim trataremos deste caso. Não sabemos se Félix fez ou não um relato acerca de quem era Paulo, este novo governador, mas o facto é que ele agiu com sensatez. E o verso 6 nos diz, 8 ou 10 dias depois, regressou a Cesareia e logo no dia imediato começou o julgamento. Quando Paulo entrou no tribunal, os judeus de Jerusalém começaram a pressionar o governador, acusando Paulo de muitos atos graves, mas que não podiam provar. Este negou as acusações e disse, estou inocente. Não me opus às leis judaicas, não profanei o templo, nem me revoltei contra o governador romano. Estas realmente eram as acusações que estes judeus, estes fariseus, este sinédrio, este grupo de sacerdotes estava a fazer contra o apóstolo Paulo. Estavam a acusá-lo de que ele tinha violado as leis judaicas, acusavam-no de que ele tinha profanado o templo e acusavam-no que ele era revoltoso contra o governo romano. Mas na realidade eles não conseguiam provar absolutamente nada destas 3 acusações. E vemos que, apesar de serem acusações falsas, mentirosas, eles insistiam nelas ao longo destes 2 anos. O texto bíblico diz no verso 9, Festo, desejoso de agradar aos judeus, perguntou-lhes, vocês estão dispostos a ir a Jerusalém para ali ser julgado perante mim? Como vemos, Festo não tinha agora muita coragem. Ele percebeu que os judeus queriam de facto agir por modo próprio, queriam agir pela sua própria força. E então começa a ceder às pressões que estes estavam a fazer. Queria então agora levar Paulo para Jerusalém. E ele estava pronto a ceder a essa proposta que os judeus estavam a fazer. Mas Paulo respondeu no verso 10, não. Estou num tribunal romano e é aqui que devo ser julgado. Sabem muito bem que não sou culpado. Então vemos que Festo começava a ceder às pressões, mas Paulo sabia que Deus não iria abandoná-lo e que, em primeiro lugar, Deus também queria que ele fosse para Roma, não de volta a Jerusalém. E porque Paulo estava consciente daquilo que Deus tinha para ele, ele não aceitou de forma alguma esta proposta. Ele estava inocente. Quem deveria julgar eram as leis romanas e não as leis judaicas, pois ele sabia que os judeus tinham a intenção de o matar. Isto deve nos fazer pensar a cada um de nós. Ou seja, nós por sermos cristãos, não quer dizer que devemos ser, enfim, assim meio atados de pensamento. Ou seja, às vezes as pessoas pensam que os cristãos são meio parvos, desculpem a minha expressão, mas às vezes as pessoas pensam isso. E o apóstolo Paulo não era assim, não era alguém falto de bom senso, de forma alguma. Ele sabia quais eram as intenções destes sacerdotes e que as intenções era matá-lo. Por isso, se ele regressasse a Jerusalém, o mais provável era que ele caísse às mãos destas pessoas e ali fosse morto. Por isso não seria sábio o apóstolo Paulo aceitar esta proposta. É verdade que o apóstolo estava pronto a sofrer por causa de Cristo, mas isso não quer dizer que sejamos pessoas faltas de bom senso. Há questões que têm de ser ponderadas e ele sabia que ele deveria ser julgado não pelas leis judaicas, mas pelas leis romanas, pois ele era cidadão romano. E quando houve necessidade de apelar para a sua cidadania, ele fê-lo. Quando não havia essa necessidade, então ele não falava sequer da sua cidadania romana. Isto nos deve fazer pensar no sentido em como nós nos defendemos quando nos fazem acusações fraudulentas, acusações mentirosas. Muitas vezes, se calhar, não temos que fazer nada. Deixemos que Deus, de facto, nos defenda. Mas há alturas em que temos que fazer apelo à justiça e fazermos apelo para que, de facto, seja os tribunais humanos, seja a justiça humana também a declarar a inocência. E o próprio apóstolo tinha feito já isso em outras ocasiões, em que o acusaram e ele pediu às autoridades que fossem elas publicamente pedir desculpas pelo erro da acusação falsa que tinham feito. Aqui,
Paulo não cede então às pressões de voltar a Jerusalém. Ele sabia que se ele fizesse isso, o mais provável era que ele fosse morto no caminho. O verso 11 diz: se alguma coisa fiz que mereça a morte, não me recuso a morrer. Mas se estou inocente, ninguém tem autoridade para me entregar a estes homens para que me matem. Eu apelo para César. Ou seja, quando o apóstolo Paulo começa a perceber que Festo estava a ceder às pressões deste grupo judeu, ele então não deixa cair, digamos assim, a sua cidadania, os seus direitos, em saco roto. Ele sabe que se tivesse que morrer, então morreria. Se ele tivesse feito de facto alguma coisa digna de morte, tudo bem, mas não era o caso. Por isso mesmo ele não iria aceitar voltar para Jerusalém. Por isso mesmo então ele apela para que seja o próprio César a analisar esta questão. E nós sabemos que estes homens eram homens sanguinários. Eram homens que não tinham respeito pela vida. Estes sacerdotes que ali estavam eram pessoas que mataram Jesus, mataram profetas, mataram cristãos e matariam outros se assim acontecesse, se fosse fácil isso acontecer. Foi exatamente sobre estes líderes religiosos que Jesus Cristo declarou: ó Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e que apedrejas os que te são enviados. O próprio Jesus já tinha declarado isto e sabia exatamente que Paulo não poderia voltar a Jerusalém. E Paulo sabia também isto. Ele não poderia regressar. Por isso mesmo ele faz o apelo para César. Este imperador, então, deveria ser ele a analisar o seu caso. É interessante ver que o apóstolo Paulo já tinha sido confrontado várias vezes, quer com Félix, quer com o centurião romano, e todos tinham chegado à conclusão que não havia razão para ele estar preso, nem que havia razão para ele ser morto. No entanto, ele permanecia naquela prisão. Festo, então, vemos no verso 12, diz: conversou com os seus conselheiros e respondeu: está bem, apelou para César e perante César comparecerá. Vemos que este homem era um homem que de facto não sabia muito bem o que fazer. Por um lado cedia às pressões dos judeus, por outro lado, quando o apóstolo Paulo apela para César, então ele aceita a proposta. De facto, se calhar não teria outra alternativa. Era como um apelo, digamos assim, ao Supremo Tribunal. Paulo faz esse apelo, pois aquilo que estava ali a ser feito neste tribunal não era correto, não era justo. As pessoas ouviam a defesa de Paulo, ouviam a acusação, não havia de facto razão para ele se manter ali. No entanto, continuava este julgamento sem nunca mais ter fim. Então estamos no capítulo 25 do livro dos Atos, no verso 13. E diz assim: alguns dias depois chegava o rei Agripa com Berenice para visitar Festo. Temos aqui a descrição deste casal que se aproxima para, de alguma forma, confraternizar com Festo, o governador daquela região de Cesareia. Este Agripa é da família de Herodes, é o sucessor, digamos assim, da família de Herodes. Ele assume a responsabilidade de seguir a seu pai, ainda muito jovem. Mas, no entanto, ele não foi nomeado para ser o governador da Judeia naquela altura. Nero dá-lhe a Galileia em vez da Judeia. E, no entanto, ele continua a desenvolver este trabalho, digamos assim, pertencente à sua família, de sucessão dinástica, podemos dizer. Ele assume e reconhece, de facto, que o Império Romano é a ordem vigente e continua a manter essa ordem. E em Jerusalém ele lá está no ano 70, quando Tito assume o controle definitivo da cidade de Jerusalém e destrói por completo o templo. Aqui aparece também, juntamente com Berenice, sua mulher. Ela é apresentada como sua mulher. Mas, no entanto, esta mulher aqui é uma mulher que é influente na política. No entanto, ela também é sua meia-irmã. Ela é filha de Herodes, Agripa, o primeiro. No entanto, esta mulher é uma mulher bastante perversa, assim como ele. Na realidade, os governadores daquela época casavam-se e descasavam-se com tios e primos e irmãos, e aquilo era algo comum, era algo aceito entre aquela classe social. E era exatamente contra isso que João Batista proferiu discursos e por essa razão lhe custou a cabeça. Quando Jesus Cristo também condenou algumas atitudes dos imperadores, eles de facto ficavam bastante assustados por um lado,
porque viam que estes homens de Deus tinham ousadia para confrontá-los com o seu pecado, mas muitos deles, de facto, agiam violentamente para pôr termo a essas afirmações que eles faziam. Então eles vêm visitar Festo e estão ali durante a sua estadia. E Festo discutia o caso de Paulo com o rei. Temos aqui então um preso, dizia ele, cujo caso Félix me deixou. Quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e outros chefes dos judeus deram-me a sua história dos acontecimentos e pediram-me que o condenasse à morte. Disse-lhes logo que a lei romana não condena um homem sem primeiro julgar e lhe dar a oportunidade de se defender na presença dos seus acusadores. E então o verso 17 continua. Festo estava preocupado e começa logo a falar deste assunto e diz: quando cá vieram para o julgamento, marquei a audiência para o dia seguinte e mandei que trouxessem o acusado. Todavia, o que tinham contra ele não era nada do que eu esperava. Tratava-se de uma coisa acerca da sua religião e de um tal Jesus que morreu, mas que Paulo teimava que estava vivo. Fiquei hesitante perante um caso deste género e perguntei-lhe se estava disposto de ser julgado em Jerusalém para responder por estas acusações. Mas Paulo apelou para César, por isso mantive-o detido até poder enviá-lo ao imperador. Gostava de escutar o homem, disse Agripa. Amanhã ouvi-lo-ás, respondeu Festo. Nós não sabemos ao certo o que é que estava a motivar a curiosidade destes dois homens. Certo é que Deus estava a utilizar este aspecto de eles estarem curiosos sobre este assunto para que Deus pudesse falar aos seus corações. Deus não discrimina ninguém, nem que seja rico, nem pobre. Deus dá oportunidade a todos para ouvirem o Evangelho de Jesus Cristo. Infelizmente, às vezes as pessoas que têm posses ou têm um estatuto social mais elevado acham que não precisam de nada. Mas nós temos verificado muitas vezes que mesmo pessoas em altas posições, mesmo pessoas com grandes responsabilidades, muitas vezes continuam com um grande vazio no seu coração. A dificuldade é que muitas vezes essas pessoas não têm ninguém para com quem falar esse assunto. E Deus quer falar aos seus corações também. Aqui Deus deu a oportunidade a estes dois homens, a estes dois governadores, para ouvir o Evangelho através do apóstolo Paulo. Mesmo que Paulo estivesse ali preso, Deus queria falar-lhes acerca do seu amor, acerca de quem Jesus era e como Deus os amava e tinha enviado Jesus para os salvar. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.